Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. E desde já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, que assim você vai receber a notificação do vídeo assim que ele sair. E deixe seu like, que é como a plataforma entende que esse vídeo ele é relevante e dessa forma propaga para alcançar mais pessoas, que é esse o nosso objetivo. Que o evangelho, que a palavra de Deus alcance o máximo de pessoas possível. Então faça a sua parte, né? Eu estou fazendo a minha, que é buscar em Deus, que é me preparar, que é vir aqui gravar, o que não é fácil, mas faça a sua, que é apenas compartilhar, para que a mensagem de Deus chegue até as pessoas. Então vamos orar para que Deus ele venha trazer entendimento que vem somente dele para esse dia. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, reconhecendo que nada somos e que precisamos, Pai, desesperadamente do Teu entendimento, da Tua graça. Por isso eu peço, eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, quebra todas as barreiras, os grilhões, Pai, que tentam impedir o fluir do Teu poder, da Tua palavra na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs que assistem, Pai, esse vídeo. Que a Tua graça alcance todos, Pai, todos que assistem, todos que ouvem a Tua palavra, Pai. E que a Tua graça nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos. Nós estamos aqui em uma terça-feira de carnaval, um feriado, uma festa que é maligna, que é demoníaca, que dá ênfase na carne. E nós sabemos que carne e espírito, né, colidem entre si, não podem coexistir da mesma forma. Elas brigam, existe uma guerra entre as coisas da carne e as coisas do espírito. Mas, infelizmente, existem muitos cristãos que se dizem, né, na verdade, cristãos, mas que querem ou que vão e que estão indo a essa festa maligna. E eu quero destinar esse vídeo a você que se encontra nessa situação. O apóstolo Paulo, ele já alertava Timóteo que chegaria tempos difíceis, onde as pessoas teriam comichões nos ouvidos, porque elas não queriam ouvir mais a sã doutrina, a verdade bíblica, a verdade de Cristo. Então elas procurariam para si mestres que iriam pregar algo que estava de acordo com o que elas queriam ouvir, e não o que elas precisavam ouvir. Então existe uma diferença muito grande entre o que eu quero ouvir e o que eu preciso ouvir, certo? E diante disso nasce um falso evangelho, que é o evangelho do não tem nada a ver, do tá tranquilo, tudo pode. Por quê? Porque a partir dessa verdade, né, dessa falsa verdade, as pessoas começam a buscar brechas. Acho que não tem nada a ver eu beber um pouquinho, eu ir naquela festa ali, não. Deus está em todo lugar, Deus está em mim. Então não tem nada a ver se eu estou lá na festa, se eu estou na igreja, o ambiente não interfere. E a partir daí, a gente começa a normalizar algumas coisas que não devem ser normalizadas, porque existem diferenças, né, entre o que é comum e o que é normal. Vou dar um exemplo. O que é comum? Comum é algo que acontece tantas vezes que passa a ser comum. Vou dar um exemplo aqui do governo que está no comando do país atualmente, né? Um governo corrupto, um governo de roubalheira, de escândalos, um governo que ata nos trabalhadores altas taxas de impostos, um governo que inclusive no carnaval fez críticas abertas aos cristãos, a nós, evangélicos, aqueles que buscam, né, viver de acordo com a palavra de Cristo. Isso não quer dizer que a gente odeia ninguém, jamais. A gente, na verdade, ama, mas a gente segue princípios que Cristo seguiu. Então, esse governo rouba tanto que eu tenho certeza que você já ouviu falar isso. Na rua, algumas pessoas falaram, tal político rouba, mas faz. Ou seja, tentando normalizar algo que não é normal, por acontecer tantas vezes. Ou seja, é comum político roubar, mas não é normal. É comum um cristão, que se diz cristão, ir ao carnaval, porque tem acontecido muito, mas não é normal. É comum um cristão beber, mas não é normal. Afinal, eu não posso me embriagar. Só um pouquinho ali do álcool não tem problema. Inclusive tem denominações evangélicas que permitem, e dizem que está tudo certo, não pode embriagar.
Mas aí você pergunta para uma criança que tem um pai alcoólatra, que bate na mãe, que espanca a criança, que não traz alimento para casa, qual que ela prefere? Porque, meus irmãos, nunca começa no extremo. A pessoa não trai o cônjuge de um dia para a noite. São coisas, pequenas brechas que ela vai concedendo até que acontece. Da mesma forma é a bebida. Ninguém começa viciado em álcool. Tem sempre o primeiro passo e é gradativo, certo? Mas a gente, novamente, como Paulo alertou, está procurando brechas, procurando mestres, né? Pastores, pregadores, que se dizem pastores, que vão afagar o nosso ego, que vão dizer aquilo que eu quero ouvir e não o que eu preciso ouvir. Então a gente normalizou cristão ir no carnaval, normalizou cristão ouvir música do mundo. E eu tô falando como um profissional que trabalhou por muitos anos com música secular, tocando em carnaval, toquei marchinha, axé, tocando em eventos sertanejos, pecuárias, e achando que estava tudo certo. Mas mal sabia eu que estava indo a passos largos para o inferno. Mas graças a Deus ele me resgatou a tempo, e é isso que ele quer fazer com você. Então, diante disso, vamos para a palavra de Deus. Então a Bíblia nos mostra no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Agora nós vamos para o versículo 8, que diz o seguinte: depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então aqui, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que 2 dos filhos de Arão, eles entraram na presença de Deus e ofereceram um fogo estranho. Um fogo estranho, um fogo profano. E por isso foram consumidos, foram mortos, dizimados naquele mesmo instante, porque Deus não se agrada da mistura. Logo no versículo 8, a partir do versículo 8, nós vimos que Deus ele ordena: Arão, você e seus filhos, quando forem entrar na presença de Deus, não bebam vinho, não bebam bebida forte, façam separação entre o que é profano e o que é santo, porque é assim que nós temos que viver. O que quer dizer a etimologia da palavra santo? Não é que perfeito, não, mas é separado. Eu vivo em santidade, eu busco santidade constante. Quer dizer que a partir do momento que eu aceito a Cristo e começo a viver em novidade de vida, eu nunca mais vou errar? Não. Mas a graça de Cristo aperfeiçoa em nossas fraquezas, e a partir desse momento a gente começa a buscar a novidade de vida. Todos os dias, lutar para viver longe do pecado, a lutar para viver em obediência, lutar para viver em santidade. Então como que eu posso lutar para viver em santidade e estar no carnaval ao mesmo tempo? É impossível. E eu destino esse vídeo, dirijo principalmente a irmãos velhos de igreja, jovens que estão aí brigando com seus pais porque querem ir para o carnaval. Isso vai levar vocês para o inferno. A Bíblia nos fala que no dia da condenação, no dia do juízo de Deus, aqueles que não conheciam de fato a palavra, ou seja, aqueles que ouviram do evangelho, mas não aceitaram, eles vão receber um nível de condenação, um nível de açoite. Mas aquele que conhecia a palavra, que por um momento permaneceu, mas que depois escolheu o outro caminho, o nível de açoite dele vai ser ainda maior, o nível de condenação dele vai ser mais severo. Por quê? Porque ele conhecia e escolheu o mal. Então você que está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus todos os dias, e que escolhe para o carnaval, para essas festas, que escolhe beber, que escolhe ficar ouvindo música secular, que escolhe vestir uma vestimenta que não é adequada, a condenação de Deus vai chegar sim.
Deus é amor, mas também Deus é justiça. Não acreditem nesse evangelho coach, esse evangelho esquerdista, onde tudo é paz e amor, Deus te ama, venha e permaneça como estás. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, venha, sim, venha como está, do jeito que você está, mas mude, vai e não peques mais. É isso que é a verdade do evangelho. E não essa do tudo pode, não tem nada a ver. Isso é uma mentira de Satanás que ele infiltrou dentro das igrejas, com seus falsos mestres, seus falsos pastores, com as igrejas inclusivas, igrejas LGBTQIA+, e não sei mais o que, certo? Todas as pessoas são amadas por Deus, todas as pessoas são amadas por nós, mas a vontade de Deus é que nós não permaneçamos no pecado. Essa é a verdade, meus irmãos, infelizmente, ou não, felizmente, até peço perdão, felizmente, essa é a verdade. E a verdade tem que ser pregada. Nós não podemos permitir que nós façamos parte do grupo que Paulo disse que iria procurar para si mestres que iriam afagar o ego, que iriam falar aquilo que a gente quer ouvir. Não, a gente tem que ouvir aquilo que é necessário, aquilo que transforma, pois é isso que me leva para o céu. Não existe em cima do muro. Então você que é cristão, que se diz cristão, Deus ainda te dá uma oportunidade de parar, de mudar a rota. Qual é o evangelho que João Batista pregou? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Qual é o evangelho que Cristo pregou e viveu? Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Ou seja, não existe evangelho sem arrependimento. O evangelho que me permite continuar com as mesmas práticas não condiz. A Bíblia fala que nós, aqueles que cremos em Cristo, vamos receber vestes novas e entrar com Ele para o banquete, para as bodas. Então como que eu vou receber vestes novas se eu não abdiquei das velhas? Não tem como eu continuar com as mesmas práticas. Quer dizer que eu nunca mais vou errar? Não. Quer dizer que eu sou perfeito? Não. Mas quer dizer que todos os dias eu busco a Cristo, eu busco nele a força para viver em obediência. Não existe isso, meus irmãos, um cristão ir para o carnaval, um cristão que não ora, um cristão que não jejum, um cristão que não lê a Bíblia, um cristão que não tem relacionamento com Deus. Esse é um falso evangelho. E se você está nesse lugar, você está perdendo tempo, está caminhando para o inferno. É o que a Bíblia me diz, essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas a escolha não é minha, é sua. A minha eu já fiz. E o meu papel aqui é simplesmente pregar, propagar a mensagem. A escolha, se você quer permanecer dessa forma ou não, é sua. E Deus te dá ainda hoje uma oportunidade de fazer a escolha certa. Abandone esse falso evangelho, abandone esse evangelho coach, esse evangelho que não tem nada a ver. E viva a real verdade do evangelho, que é negar-se a si mesmo, que é gastar a sua vida por amor a Cristo, e a sua recompensa está com Ele, não aqui. Que esse vídeo tenha te edificado, que a graça te fortaleça para que você possa viver em novidade de vida. Um grande abraço, amém.